Hoje é 24 de março de 2023. Eu venho dar meu testemunho de vida, de restauração de casamento e família. Meu nome é Veridiana, meu marido é o Daniel e a gente tem 2 filhos, um casal. Minha história começa assim. Vou iniciar desde quando eu era pequena, porque a minha vida inteira, se vocês forem ver, tem uma ligação com... Eu digo a minha vida em relação a Cristo. Tudo o que aconteceu é ligado também com o meu passado, né? Eu digo pelo fato de que desde pequenininha eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer a Deus, né? Minha família é católica, minha avó era católica, mas eu lembro desde pequenininha eu perguntando coisas para minha avó em relação a Deus, né? Eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade. Enfim, cresci num lar católico. Minha adolescência foi muito difícil, né? Eu aprontei bastante. Eu desrespeitava os meus pais. Eu era muito namoradeira. Vivi no Brasil até os meus 17 anos. Mas dos meus 12 aos 17 foi, assim, uma vida bem complicada, né? Eu desrespeitava muito os meus pais, demais. Com 17 anos eu fui morar na Europa, na Alemanha. Morei dos meus 17 aos meus 23 anos. Lá, a minha vida mudou completamente. Dos meus 12 aos 17, que foi aquela fase difícil de rebeldia, adolescência, eu via muito espírito maligno, né? Eu cheguei a frequentar casas espíritas porque minha tia me levava, e daí eu ia parar, eles tinham que me dar passe para mim parar de ver aqueles espíritos, né? Que hoje a gente sabe que são demônios. Mas por um tempo adiantava, depois voltava, enfim. Com 17 anos eu fui para Alemanha e lá era como se o mundo espiritual, tanto da parte maligna quanto da parte benigna, estava morta. Eu não sentia mais a presença maligna, mas também não sentia mais a presença de Deus. Apesar de antes eu não ser evangélica, aqui no Brasil eu sentia um certo conforto quando eu ia na igreja católica. Eu sentia que quando eu orava, eu sentia Deus, assim, perto, eu sentia alívio, né? Essa era a minha forma de sentir a Deus. E lá na Europa, tudo isso foi como se tivesse sido morto na minha vida. Então, a minha vida espiritual lá eu fiquei muito sedenta de Deus. Eu achava bom pelo fato de eu nunca ter visto nada lá na Europa. Nunca vi um espírito maligno, nunca vi nada. Mas também eu sentia uma saudade, uma vontade, uma sede de Deus. E eu sempre tive a certeza que a minha vida não era lá, que eu estava lá de passagem. Sempre eu fui para lá com essa sensação e tudo aconteceu. Eu fiz os meus estudos, tudo que tinha para fazer lá. Namorei algumas pessoas e tudo, mas sempre com a certeza de que um dia eu iria voltar. E esse dia chegou. Eu tinha 23 anos, foi em 2014, voltei para o Brasil. Acho que foi em agosto ou setembro que eu regressei para o Brasil. E sempre pedindo a Deus que eu queria conhecer a Ele, Que todos os lugares que eu ia, eu não sentia Deus lá. Eu frequentei por muito tempo casa espírita de Allan Kardec, né? E algumas coisas faziam sentido do que eles falavam,
mas eu não sentia paz, eu não sentia Deus lá. Então, dentro de mim sempre ficava esse ponto de interrogação e eu sempre pedia para Deus me levar a um lugar onde Ele estivesse. Enfim, regressei em 2014 para o Brasil, foi agosto ou setembro, não lembro bem. Outubro, no final de outubro, ali início de novembro, conheci o meu marido. Na verdade, a gente já se conhecia desde pequenos, mas nunca a gente tinha conversado, porque ele é melhor amigo de uma prima minha. E quando eu era pequena, seguida eu estava na casa dessa prima. Eu lembro de relances, ele brincando com meus primos, mas nunca nem lembrei dele, né? Quando eu regressei para o Brasil, ele trabalhava numa empresa aqui na minha cidade. Eu sou do Rio Grande do Sul. Ele trabalhava numa empresa e eu comecei a cursar na faculdade. Logo que eu regressei, eu comecei a cursar comércio exterior na faculdade. E a empresa que ele trabalhava era uma multinacional grande. Então, eu conversando com a minha prima, né, que eu estava procurando emprego nessa área, que eu estava fazendo comércio exterior, ela comunicou: eu tenho o meu melhor amigo, né, o Daniel, tu lembra dele? Manda um currículo para ele, eu vou falar que tu vai mandar. Ele trabalha numa empresa enorme, uma multinacional, e tem setor de importação e exportação lá, quem sabe tu não consiga algo. Enfim, ela me deu o contato dele, eu enviei o meu currículo a ele, e foi onde que tudo começou, né? Ele recém tinha saído de um relacionamento de 3 anos que ele tinha, e logo quando eu vi assim a foto dele, eu me interessei. E ele também. Logo que eu mandei o e-mail para ele com o meu currículo, eu já notei na forma com que ele me respondia que ele tinha se interessado. Dia 1º de dezembro de 2014, foi a primeira vez que nós saímos. Nós fomos comer um sushi. E nesse encontro rolou o nosso primeiro beijo, né? Desde então a gente começou a sair e não paramos mais. Em 2015, a gente oficializou o nosso namoro, em março, se eu não me engano, ou em maio de 2015, a gente oficializou o nosso namoro. Logo após isso, eu engravidei da minha filha, né, da Esther. Em 2016, a Esther nasceu. Antes da Esther nascer, nós casamos no papel, né? Na igreja, não. Na igreja, a gente casou mais tarde. A Esther nasceu e nós casamos. E nesse meio tempo, um pouco antes de eu engravidar dela, a gente começou a brigar demais. A gente brigou muito, muito, muito. Durante a gestação, amenizou um pouco as brigas. Depois que a Esther nasceu, começou as brigas de novo. A gente brigava demais. E a mãe dele era evangélica. Ele também se batizou com 12 anos na Igreja Universal, mas não era praticante. Então, a mãe dele sim. Então, ele viu na solução para as nossas brigas ir na igreja. E ele me levou na igreja, na Universal, e foi onde nós começamos a frequentar a igreja e onde eu conheci realmente a Cristo. E onde começou todas as respostas que eu tinha da minha vida inteira começaram a ser respondidas. E eu comecei a sentir paz e sentir que Deus estava lá. Tá bem. Minha filha nasceu, a gente não queria mais ter filhos, né? E continuamos nossa vida, indo na igreja, às vezes ficava meses melhor, meses brigava de novo, as nossas brigas sempre muito intensas, eu era muito ciumenta, não confiava nele, sempre fui muito, 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 muito ciumenta, porque ele me escondia algumas coisas, não de mulheres, mas coisas bobas assim, que ele não me falava, quando eu descobria que ou ele enrolava. E então aquilo foi gerando em mim uma insegurança, uma falta de confiança da parte dele muito grande.
A minha filha nasceu em 2016, começou as brigas de novo, continuamos indo na igreja. E as coisas só foi piorando. Em 2017, a gente já estava num nível assim que eu percebia que ele não aguentava mais. E eu, de certa forma, também não, mas continuava firme na igreja, até porque a igreja incentivava a gente a lutar pelo casamento. Em 2017, eu descobri a gestação do meu filho, que não foi programada. Ali foi uma alegria muito grande para nós, eu vi que ele ficou muito feliz. Mas foi uma gestação diferente. A gestação não, foi um período diferente, né? Na gestação da Esther, eu notava nitidamente uma alegria muito grande nele e uma sede, um desejo de família. Na gestação do meu filho, eu já notei mais uma preocupação e também aquela empolgação já não tinha mais tanto. Mas enfim, devido à preocupação, na época eu não estava trabalhando, que eu estava em casa com a Esther, tranquei minha faculdade, tranquei tudo. Iniciei um cursinho de técnico de enfermagem e ele mudou de empresa 2 vezes. Nessa mudança de empresa, ele começou a trabalhar com fornecedores, começou a analisar como eles trabalhavam. E logo depois que o meu filho nasceu, em 2018, ele decidiu que iria abrir uma empresa. E abriu a empresa. Meu filho já tinha quase 1 ano, né? Quando a gente começou todos os trâmites para ele abrir a empresa. Ele abriu a empresa. Me colocou como sócia administrativa e a empresa era nossa. Logo depois que meu filho nasceu, ele nasceu em abril de 2018. Em outubro, agora eu quero que vocês atentem às datas. 10 de outubro de 2019, foi dia 10 ou dia 12, se eu não me engano, domingo, de outubro de 2019. Foi quando foi o meu primeiro deserto, quando nós decidimos, ele decidiu separar. Um pouco antes disso acontecer, ele tinha aberto oficial a empresa, né? Oficialmente, com os papéis, tudo pronto, ou seja, a gente tirou dos planos e colocamos na prática. E logo começou a dar certo. Ele já abriu a empresa com um contrato fechado com alguns fornecedores. E eu comecei a notar que aquilo, um pouco antes da gente se separar, a primeira vez, foram 2 desertos, tá, gente? Eu notei que aquilo começou a inflar o ego dele. Ele começou a ficar bastante soberbo, né? Mas continuava firme. Mas mesmo assim, sempre muito ciumenta, muitas brigas. Nesse meio tempo, um pouco antes, eu acho que não tinha feito 1 ano. Detalhe que eu esqueci de falar. Quando eu tava grávida do meu filho, na gestação, nós casamos na igreja, na Universal. Mas nessa época, Deus já vinha me mostrando coisas relacionadas à igreja que eu não concordava e que me incomodavam demais, né? Eu esperei o meu filho nascer, continuei na igreja, esperei meu filho nasceu, nós apresentamos ele no altar, na igreja, né, dele. E logo depois eu comecei a frequentar outra igreja, uma igreja presbiteriana, né, onde se pregava mais a palavra, pois na Universal eu sentia isso, eu sentia sede de Deus, sede da palavra, eu lia a Bíblia e não compreendia, e lá eles quase não pregavam a Bíblia, eles falavam sim de Jesus, falavam muito sobre campanha,
Só que a Bíblia não era quase pregada e eu sentia essa falta, essa sede que lá não era suprida. Então pesquisei algumas igrejas, encontrei a igreja presbiteriana e comecei a ir sozinha, né? Aí as nossas brigas nós já brigávamos demais por conta dos meus ciúmes, por conta da frieza dele. Ele sempre foi um homem muito frio. No início do relacionamento ele era um amor, mas depois de um tempo ele começou a ser muito frio, tanto que até hoje ele não é uma pessoa que chega, que abraça, que dá beijo, que dá carinho. Ele não é assim. E isso me deixava muito furiosa, muito brava, muito insegura. Enfim, saí da Universal, começamos a ir na igreja separados. Eu ia na presbiteriana e ele ia na Universal. Um final de semana eu levava as crianças, outro final de semana ele levava. E assim foi. Voltando para 2019, né? Dia 12 de outubro de 2019, nossa primeira separação, nós nos separamos, nos divorciamos. Eu acho muito lindo a forma com que Deus agiu comigo, a forma com que Ele me confortou nessa vez, na verdade em todas as vezes, né? Mas pelo fato de eu não conhecer a Deus como hoje talvez eu conheço, e eu sei que eu ainda tenho muito que conhecer de Deus, mas naquela época eu conhecia ainda muito pouco, né? Eu achei interessante que de sexta para sábado de outubro de 2019, que eu acho que era o dia 10, se eu não me engano, eu tive um sonho que eu estava no céu. Era um sonho lindo. Eu sobrevoava as nuvens. E eu sentia uma paz tão grande. Foi a primeira vez que eu senti a paz de Cristo. Era uma paz tão grande que tomava conta de mim, que eu acordei no sábado e aquela paz permanecia comigo. Eu me emociono ao lembrar de tamanha... A paz era tão grande. Eu lembro que eu achei que eu estava sonhando, porque eu acordei e aquela sensação continuava dentro de mim. Eu fui tomar um banho para ver se eu me acordava mais, porque até então eu achei que eu estava meio dormindo. E eu tomei banho e aquela paz continuava comigo. Eu saí do banho, aquela paz continuava comigo. E daí eu pensei, é um sinal de Deus, que esse final de semana vai ser diferente. Esse final de semana não vai ter briga, não vai ter discussão, vai ser um final de semana abençoado. E não foi nada disso, minha gente. Foi o final de semana que eu entrei no meu deserto. Logo após o meu banho, eu ainda com aquela paz, ele já acordou muito bravo, irado, não lembro o motivo. Naquela época qualquer coisa era motivo para briga. Se eu não me engano foi por causa de alguma roupa que a gente começou a brigar, roupa suja que eu não tinha lavado, alguma coisa assim, não lembro, não me recordo muito bem. Eu sei que aquilo já foi motivo para brigar e nós brigamos feio, e conforme a gente ia brigando, aquela paz foi saindo de mim. E ele pegou as crianças, ele pegou o Benjamin, bebê, levou leite pro Benjamin, pegou o Benjamin e deixou a Esther comigo. E foi para o avô dele em outra cidade. Disse que não iria ficar comigo aquele final de semana e queria pro avô dele. Tá bom. Lá ele foi, fiquei com a minha filha sozinha em casa. Eu lembro que foi um dia normal pra mim, porque sempre ele fazia isso. Quando a gente brigava, ele pegava as coisas dele e ia pro avô dele. Não foi nada de diferente, mas eu fiquei com aquela dúvida e eu comecei a conversar com Deus à noite e perguntar: Senhor, como assim, Pai? Tu me deu um sonho
Tu me deu da tua paz. Esse final de semana era para ser um final de semana maravilhoso. Por que brigamos de novo? Não tô entendendo. Chegou domingo, eu fui almoçar na minha mãe, porque tava só eu e minha filha sozinha. De noite ele voltou. E no que ele voltou, ele já voltou ainda daquele jeito transtornado. E eu tava muito brava, agressiva. Fui pra cima dele, que ele não queria falar comigo, ficava só mexendo no celular. E eu fui pegar o celular da mão dele. No que eu tirei o celular da mão dele, foi onde começamos a brigar. Nos agredimos. E ele falou pra mim: eu quero divórcio, eu não quero mais ficar casada contigo, eu não te amo mais, tu é uma pessoa descontrolada, tu tem muitos ciúmes, é muito pesada a relação contigo, eu não tô aguentando e eu não quero mais. Eu não vou deixar te faltar nada, não te preocupa, eu estou saindo de casa. Ele pegou e saiu de casa. A casa que a gente morava oficialmente é da mãe dele. E o meu mundo, eu perdi o chão, né? O meu mundo desabou aquele dia. Eu lembro que eu chorei muito, fiquei muito brava com Deus. Mas consegui pegar no sono, acho que de tão cansada que eu tava. Eu chorei tanto, que eu cheguei a cansar. Então eu peguei no sono, minha filha já estava dormindo, eu peguei no sono. Os meus dois, né? Ele deixou meu filho comigo e ele saiu de casa aquele domingo à noite. Eu lembro que no que eu peguei no sono, logo eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via ele ao meu lado. E do meu lado direito ele, e do meu lado esquerdo vinha vindo uma cobra vermelha, bem fininha. E ela veio com uma fúria tão grande pra cima de mim e se enroscou no meu abdômen, se enroscou tudinho no meu corpo e me picou nas costas. Mas aquela picada foi tão real que eu senti ela. E nisso eu olhei pra ele pedindo socorro. E ele balançou com a cabeça: eu não posso te ajudar. E nisso eu segurei a cobra. Por ela ser muito fininha, eu consegui pegar ela pelas mãos na minha barriga, ela estava enrolada. E com uma força sobrenatural que não veio de mim, eu consegui arrebentar ela. E eu arrebentei ela e ela caiu morta no chão. E eu acordei do sonho. Acordei angustiada, 3 e pouca da manhã. Não consegui dormir mais. Enfim, e se iniciou o meu deserto, que eu não entendia. Não entendi que eu estava no meu deserto. A minha base de evangelho, gente, naquela época era muito rasa. A minha base de evangelho naquela época ainda vinha muito da Universal, de campanha, de oração, mas pouca palavra de Deus, pouca Bíblia. Então eu não tinha base nenhuma. Quando tudo isso aconteceu, após esse sonho, eu entendi, eu fiquei muito brava com Deus, mas eu entendi que no sonho que eu estava voando no céu, aquela paz que Ele me deu, era um conforto, que Ele estava dizendo: eu estou aqui, né? Que eu ia passar por aquela situação, mas Ele estava ali. Antes da situação ocorrer, Ele estava ali comigo. Eu entendi isso. Já sabia que me envolver com outras pessoas era pecado. Os pecados, o que a gente não deve de fazer, o que a gente não deve fazer, tudo isso eu sabia. Mas eu não estava firmada na palavra. Então, logo após a nossa separação, eu me revoltei com ele. E uma certa parte com Deus também. E logo comecei a me envolver com outras pessoas. Comecei a sair com outros caras, com outros homens. Levei para minha casa. Saí da casa da mãe dele, não quis ficar lá. Fui morar com a minha mãe. Levei os meus filhos. Nós fizemos guarda compartilhada, né? Ele sempre foi um pai muito atencioso. Sempre quis muito ter as crianças. Então a gente fez uma divisão bem
bem certa, assim, pra ele e pra mim, né? Ele ficava tantos dias e eu tantos dias na semana. Sempre foi uma divisão muito igual pra ambos, né? Ele nunca me deixou faltar nada. Em relação à pensão, ele sempre me deu a pensão certinha. E a vida dele deslanchando, né? A empresa crescendo. Nesse meio tempo, logo em janeiro, ele já me pediu... Janeiro de 2020, ele já me pediu o divórcio. Eu fui lá, eu assinei, né? Eu assinei o divórcio, braba. Assinei o divórcio. No divórcio, eu abri mão da minha parte da empresa e coloquei para minha filha Esther. Não ganhei um centavo, não solicitei, não queria. Certo. Eu sempre sentia Deus. Logo janeiro, fevereiro. Ah, detalhe, gente. Em janeiro ou fevereiro, não lembro bem, eu tive um sonho que eu sonhava que o meu marido estava com uma doença sexualmente transmissível, né? E eu lembro que eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Depois de um tempo, né, uma conhecida minha que trabalha em laboratório, né, biomédica, ela veio me falando que tinha os exames do Daniel tinham passado por ela e que ele estava com uma doença sexualmente transmissível. Graças a Deus não é uma AIDS nem nada, né? Foi curada. Mas eu achei interessante para vocês verem a ligação de um homem com uma mulher, que mesmo após o divórcio perante os homens, eu continuava tendo ligação com ele, e vocês vão ver isso mais pra frente, o que eu vou relatar a vocês. Eu continuava tendo ligação com ele, mesmo me divorciando. Era como se a minha carne, se o meu espírito sentisse as coisas que ele fazia. Ele se envolveu com várias mulheres, várias. E eu também, mais brava com ele. Eu não me envolvia porque eu gostava, porque eu queria. Era mais um certo tipo de vingança da minha parte. E também porque eu pensava, se ele tá fazendo, eu também vou fazer. Mas ao mesmo tempo, Deus me constrangia e eu me arrependia. E assim eu fiquei. Em agosto de 2020... ele me deu um carro de presente. E ele falou que aquele carro era para mim andar com os meus filhos. Mas eu senti um certo tipo de interesse, né, da parte dele em reaproximação. Então, após esse presente que ele me deu, nós começamos a conversar mais seguido. Nos reaproximamos, começamos a nos encontrar só para manter relação sexual. E eu, nessa época, eu já tinha escutado alguns áudios de restauração de casamento, do canal das meninas, né? Em Rumo à Terra Prometida, da Sol, alguns outros canais eu já tinha visto. A Casa do Oleiro também, né, que é um canal de restauração, apesar de ser católico, mas é de restauração. Eu lembro que eu assistia, mas eu não me aprofundava muito. E para mim, essa reaproximação que a gente começou a ter era a minha restauração. Então, eu comecei a buscar a Deus novamente e nós saindo. Em dezembro, nós começamos a sair, nos encontrar toda semana para manter relação sexual. E assim foi, de agosto até dezembro de 2020. Em janeiro, passamos o ano novo juntos, em família, mas ele me escondia de todo mundo. Ele não queria que as pessoas nos vissem juntos. Em rede social,
eu não podia postar nada nós juntos. Perante a família dele, a gente não estava juntos. No ano novo, nós passamos o ano novo juntos, na praia. E dia 1º de janeiro de 2021, eu falei pra ele, eu vou apertar ele, né? Ou a gente tá junto ou a gente não tá, porque não é saudável para as crianças ver isso, né? Então eu peguei, e assim eu fiz. Apertei ele e falei pra ele, então, a gente tá junto ou a gente não tá? E foi onde ele falou, não, então estamos juntos, vamos tentar e tal. E tá certo, só que eu notava que ele tinha a vontade de estar com a família, ele tinha vontade de estar conosco, mas ao mesmo tempo ele tinha vontade de estar no mundo. Eu sentia isso nele. E por eu sentir isso nele, a partir do momento que a gente começou a sair em agosto, eu não me envolvi com mais ninguém. Não saí com mais ninguém, não me envolvi com mais ninguém. Mas eu mantinha contato com um menino da academia, só de mensagens. Mas a gente nunca teve nada, nunca chegamos a ter nada, pois esse homem também era casado. Olha aí, gente, olha a confusão que o inimigo causa nas nossas vidas. E eu lutando por restauração e mantendo contato com um homem casado. Olha como pode, né? Mas eu acho que eu mantinha contato com esse moço, mas era por carência. E ele também estava numa situação bem difícil no casamento dele, né? Mas era o contrário. No caso dele, a esposa estava muito fria, muito afastada, já queria se divorciar. Só que ele não é cristão. Eu acho que nunca se converteu, não sei, eu nunca mais falei com esse homem. Então ele vive uma outra vida, enfim. Aí, em janeiro reatamos, começamos a ficar juntos novamente, né? Mas ele morando na casa dele e eu morando na minha mãe. A gente não fomos morar na mesma casa, ele nem cogitou isso. Tá. Quando nós decidimos ficar juntos novamente, esse menino que eu mantinha contato só pelo celular, que a gente nunca aconteceu nada entre a gente, eu falei pra ele que estava reatando o meu casamento e que eu não iria mais conversar com ele, pois eu não achava ético, né? Eu não achava correto. E ele super entendeu, me desejou felicidades e me excluiu das redes sociais, as curtidas que ele tinha dado nas minhas fotos, ele tirou tudo, ele sumiu da minha vida, literalmente. Lá em abril de 2021, a gente tinha reatado, lembrem que a gente reatou em janeiro, né? Em abril, esse dia marcou bastante a minha vida, por isso que eu vou falar pra vocês. Ele me mandou uma mensagem, tô indo buscar tu e as crianças pra ir na pracinha. E eu, tá bom. Quando ele chegou lá em casa, na casa da minha mãe, quer dizer, né? Para nos pegar, uma voz dentro de mim falou, deixa o celular em casa. E eu peguei e fiquei na dúvida, gente, deixa o celular em casa. Não, mas para quê? Eu vou levar o celular. E não me atentei, gente, eu não prestei atenção que era o Espírito Santo me alertando. E levei o celular. Perdão. Nós fomos pra pracinha, brincamos e tudo. Na volta, ele foi nos deixar em casa, porque nós não estávamos morando junto. A gente só se encontrava pra sair com as crianças. E a gente estava namorando, né? Como ele dizia. Que queria algo bem, bem lento, bem leve. E eu aceitei, achando que ia conseguir a restauração. E nisso, quando ele nos deixou, nós fomos na pracinha, voltamos, eu esqueci o meu celular dentro do carro dele. No outro dia, quando eu vi que meu celular estava lá,
tudo bem, eu fiquei tranquila. Por quê? Eu não tinha mais contato com ninguém ia me mandar mensagem, não ia acontecer nada e ele não sabia a minha senha. Mas eu tava enganada, gente, ele sabia a minha senha, eu não sei como ele sabia a minha senha. Eu tinha apagado todos o histórico de conversa com o menino, tudo. Só que tinha algumas partes das nossas conversas que eu dava print e mandava para um amigo meu, que não é convertido, nada. E eu mandava para ele. Eu querendo ou não, eu não tava firme em Deus, né, gente? Enfim, e aqueles 2 prints de uma parte aleatória da nossa conversa tava lá e eu não sabia. E o Daniel revirou meu telefone de cima a baixo e encontrou esses 2 prints e viu que eu conversava com esse menino. Bom, ele deixou o telefone no outro dia de manhã cedo, antes de ir pra empresa, na casa da minha mãe, e me mandou uma mensagem logo após, dizendo que não queria mais ficar comigo, que estava terminando tudo ali, que eu não prestava, que eu era isso, que eu era aquilo, que... Bem, me falou muita coisa. E eu realmente me senti culpada. Fiz de tudo pra voltar com ele, né? Inclusive nos áudios que ele me mandou, um dos áudios ele me mandou chorando. Eu vi que aquilo tinha machucado o ego dele, porque não era algo que ele esperava. Na cabeça dele, eu tenho a impressão que na cabeça dele... em relação a mim, sempre esteve garantido, né? Então, para ele foi muito chocante ver que eu tava conversando com outra pessoa, né? Naquele meio tempo que a gente tava só ficando e nos encontrando para manter relação. Mas, enfim, eu consegui provar para ele que eu nunca tive nada com esse moço, que era só conversa, e que a gente só estava saindo para manter relação, que a gente não tinha nada sério, né? Que eu também não sabia se ele tinha contato com outras meninas ou não. Enfim, ele me perdoou e nós voltamos a ficar juntos namorando. Mas o que acontece? Ele voltou mais frio ainda do que ele já era e do que ele é. Voltou frio demais. E começou a me mentir, começou a conversar com outras meninas, eu percebia. Em junho, julho, eu acordei uma vez na madrugada, o diabo falou nos meus ouvidos, gente, o diabo falou nos meus ouvidos, ele fala com outras mulheres. E, meu Deus, aquilo, eu já sabia que ele falava com outras mulheres, eu sabia que ele mantinha contato, eu sabia que ele me mentia, eu sabia de tudo isso. E eu decidi voltar para Deus. Foi onde eu voltei na igreja com tudo. Voltei para a igreja, uma igrejinha pequenininha na minha cidade, aqui ao lado da minha cidade. E nessa igreja, eles são da teoria que o casamento é uma vez só e para sempre. E eles me incentivaram a lutar pelo meu casamento. E assim eu fiz. Foi onde eu comecei a lutar pelo meu casamento. Em agosto de 2021, eu comecei realmente a lutar pelo meu casamento. Em agosto de 2021. E foi quando ele começou a me mentir. Ele chegou numa terça-feira pra mim e falou pra mim que não queria mais. Foi quando ele começou a me trair, quer dizer. Que ele não queria mais, que ele queria um tempo. Ele precisava de um tempo pra ver o que ele ia ser de nós. E eu sabia que ele queria um tempo porque ele queria aprontar, né? Eu paguei um detetive pra vigiar ele, porque eu tava com uma inquietação tão grande dentro de mim, eu não vivia, era uma inquietação gigantesca, enorme dentro de mim, que eu sabia que ele estava fazendo algo e eu precisava descobrir. E eu indo na igreja,
encontrei um detetive. O detetive era evangélico. Também me incentivava a lutar pelo meu casamento. Mas fez o trabalho, né, tudo. Eu descobri que ele estava... Uma noite ele saiu para uma festa, né, em Gramado. Conheceu algumas meninas lá, no qual ele tinha me mentido, tinha falado que ia pro vô dele. No fim, realmente ele foi, levou as crianças, deixou as crianças no avô e foi sair com um amigo. Tudo isso eu descobri. Eu falei pra ele que eu não queria mais, eu terminei. Passou umas 2 semanas, ele pediu uma chance e disse que iria mudar. E eu firme na igreja. E eu dei de novo outra chance, né? Nós reatamos, tudo isso ali em agosto, setembro. E foi onde eu falei, tá, nós vamos voltar, mas com as seguintes condições: sem senha em telefone, eu vou voltar a morar, nós vamos voltar a ser uma família de verdade, vou voltar a morar contigo e nós vamos ser uma família de novo. E ele concordou, gente, né? Aparentemente estava tudo ok. A nossa vida começou a endireitar de novo e eu indo na igreja, sozinha. Ele não ia mais na igreja, nem na Universal. Em outubro de 2021 foi onde eu entrei no meu segundo deserto. Que na verdade eu considero esse ano que nós estávamos de 2020 até 2021, essa instabilidade, eu nem considero um retorno real, porque foi muito pouco tempo, né? Que a gente começou a morar juntos mesmo e viver vida de casado em agosto de 2021 até outubro. Foi onde em outubro, olha as datas, gente, a primeira vez que eu me separei, onde ocorreu o divórcio mesmo, foi dia 12 de outubro de 2019. A segunda vez foi dia 10 de outubro, 7 de outubro de 2021. Eu lembro que ele tinha uma feira para ir a trabalho, a empresa dele deslanchando, ele estava ganhando super bem, trocou de carro. Isso também eu notei que mexeu muito com a soberba dele, ele estava se achando o cara, né? Ele tinha uma feira para ir em outra cidade a semana inteira. E ele foi a semana inteira nessa feira. 2 dias dessa semana nós tivemos relação sexual. E eu notei que durante o ato, no fim da relação, na hora da ejaculação, não saiu nada. Olha, se foi pouquíssimo, saiu 1 ou 2 gotas só. E eu achei aquilo estranho, mas não dei muita bola. Na sexta-feira de manhã, eu acordei e fui preparar o nosso café. E eu vi a mochila dele de longe no sofá e eu fiquei olhando para aquela mochila. E na minha cabeça veio, mexe na mochila. E eu fui mexer na mochila. No que eu abri a mochila, tinha uma nécessaire que eu tinha dado para ele. E eu achei interessante, eu falei que legal, ele tá usando a nécessaire que eu dei para ele. Quando eu abri a nécessaire, tava cheio de Viagra dentro da nécessaire. E tinha 2 ou 3 Viagras usados. Aquilo caiu no meu chão. Porque ele nunca usou Viagra comigo, né? Eu já tinha terminado o meu curso de técnico em enfermagem. Hoje em dia eu curso biomedicina. Eu sou da área da saúde. Eu entendo muito bem o tipo de ação, de mecanismo que o Viagra dá no corpo do homem. E eu tenho certeza que ele nunca usou aquele Viagra comigo. E daí eu juntei, né, com as 2 últimas vezes que nós tínhamos tido relação. E ele não conseguiu, ejaculou, mas não saiu praticamente nada. E ali eu tive a certeza que eu fui traída. E mais uma vez eu entro no meu deserto, no meu segundo deserto.
que eu realmente sabia que eu estava entrando num deserto, eu já estava firme na igreja, eu sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu teria que lutar por restauração. Eu simplesmente naquele dia eu mostrei para ele os Viagras, ele ficou muito bravo, disse que tinha usado aquilo comigo, porque desde que ele tinha visto aquelas mensagens daquele outro homem no meu telefone, que ele não tinha mais tesão por mim e que ele precisava daquilo, mas eu sabia que nada disso era verdade. Eu simplesmente olhei para ele e falei, eu não quero mais. Nós brigamos aquele dia, a gente se agrediu um pouco, as crianças viram, choraram, ficaram muito tristes. E naquele dia eu peguei as minhas coisas e eu saí de casa. Decidida que eu só voltaria para ele se ele voltasse a ser o Daniel que eu conheci lá em 2014. Ou um novo Daniel, né? E saí de casa. Ele tentou voltar algumas vezes, mas eu estava decidida que eu não queria mais e que eu ia lutar com Deus pela restauração de vida dele e pela restauração genuína do meu casamento. E assim eu fiz. Gente, de outubro de 2021 até janeiro de 2022, fevereiro de 2022, foi onde eu tive as maiores experiências com Deus na minha vida. Nesse meio tempo, Daniel sofreu muito porque o pai dele faleceu. Eu não fui no velório, não fiquei a par de nada, mas ele sofreu bastante e ele por diversas vezes tentou mandar mensagens, tentou voltar, mas eu percebia que ele não estava pronto ainda para o casamento. Eu percebia que ele não tinha mudado nada, né? E que se a gente voltasse, logo ele ia começar a me trair de novo, ou começar, enfim, não ia dar certo. Quando eu tomei essa decisão que eu saí da casa dele, eu nunca esqueço que eu cheguei em casa e logo que eu cheguei, eu fui orar a Deus. E eu achei incrível que quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu falei, mãe, dessa vez é pra valer, nós vamos nos separar, não vai dar mais certo. A minha mãe super me recebeu de novo pela segunda vez de braços abertos e eu fui lá em cima orar. Quando eu abro o meu aplicativo da Bíblia, abriu na seguinte mensagem. Eu vou ler para vocês. 2 Coríntios 4:17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Gente, eu tive a certeza que aquilo foi para mim. E após isso, depois de 1 mês e pouco, eu estava firme, não estava mais errando. Eu tinha tomado a decisão que eu não queria mais trair o meu Deus, eu não queria mais me envolver com nenhum outro homem, que eu iria lutar pelo meu casamento, e assim eu estava fazendo. Depois de 1 mês e pouco, ali pelo final de novembro, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Jesus me visitou no meu quarto. Eu lembro que eu liguei a minha televisão e tava no YouTube. E apareceu um louvor que eu nunca tinha escutado. Olha só, eu já indo na igreja, antes tive anos, né, de Universal, e ainda não conhecia essa música. E quando eu vi aquela música ali, aquilo me chamou a atenção e eu coloquei a música para tocar. E naquela parte, quando iniciou uma parte do refrão da música, eu senti nitidamente Jesus sentou do meu lado, botou a mão
dele no meu ombro direito e eu senti que ele falou para mim: eu sou contigo. E a parte da música é: eu posso ser provado para ser aprovado. Eu escutei esse louvor umas 3 vezes, me derramando em lágrimas com aquela presença de Jesus ali do meu lado, com aquela mão suave dele no meu ombro. E eu entendi que eu estava no deserto. Eu entendi que a primeira vez que eu tinha entrado no deserto, eu não tinha entendido que eu estava no deserto. Eu não tinha entendido por que aquilo estava acontecendo na minha vida. E Deus permitiu que o meu marido se reaproximasse de mim daquele jeito todo torto, todo errado, para que eu entrasse no deserto de novo, mas desta vez firme, sabendo o que estava acontecendo comigo. E assim foi. A partir deste dia, desse encontro que eu tive com Jesus, a minha vida mudou, gente. Eu comecei a desenvolver um amor muito grande pelas pessoas, pelos animais, até pelas plantas. E eu notava que quando eu orava com fervor, principalmente quando eu orava pelo Daniel, pelo meu marido, eu notava que o inimigo ficava furioso, mas eu sentia a proteção de Deus. O inimigo não podia me tocar, mas ele ficava furioso quando eu orava, porque quando eu fechava os olhos para orar, eu via, era como se eu tivesse visões do inimigo, diversos demônios se aproximando, bravos, querendo me atacar para que eu parasse de orar. E eu não parava. Só que ao longo do tempo, isso foi, nós nos separamos em outubro de 2021, novembro de 2021 tive um encontro com Deus, janeiro, fevereiro, eu já estava cansada, vamos dizer assim, de orar pelo meu marido. Eu cansei de orar por ele. E nisso ele assumiu o namoro com uma menina. E aí foi onde desandou. Não quis mais orar por ele. Eu simplesmente larguei nas mãos de Deus. Eu falei: Senhor, e eu sempre acompanhando todos os testemunhos. Eu devorava os assuntos de restauração de casamento. Devorava. Todos os dias eu tinha que escutar uma. Então, eu me mantive firme. Só que eu parei de orar por ele, eu não tive mais forças, eu parei e larguei nas mãos de Deus. Eu falei: Senhor, se tu queres restaurar, tu restauras. Larguei na mão dele e não quis mais saber. Não orei mais pelo meu marido. Hoje eu vejo que eu errei, gente, porque aquela unção estava tão grande em mim que a soberba começou a tomar conta de mim. E eu parei de orar por ele, e no que eu parei de orar por ele, logo ali em fevereiro ele já assumiu o namoro com outra menina. Logo após eu parei de orar por mim também, Eu parei de orar por mim, e foi onde eu mais uma vez caí e me envolvi com uma pessoa. E o incrível, às vezes as pessoas acham que o ato sexual não é é uma relevância tão grande em relação ao pecado, mas gente. Porque no momento do ato sexual com esse outro homem estranho, eu senti que o Espírito de Deus saiu de mim. Foi naquele momento eu senti a ausência de Deus. Foi como se ela tivesse sido arrancada brutamente de dentro de mim. Gente, foi tão horrível, foi tão horrível, foi tão horrível. E eu passei a clamar para Deus, pedir perdão e dizer que eu queria de novo a presença dele. E eu não conseguia. Eu não conseguia. E dali eu fui só me afundando. Fui me envolvendo com outras pessoas. Nesse meio tempo, uma vez eu acordei de madrugada, o inimigo com as mãos dele me sufocando o meu pescoço. E eu clamei pelo nome de Jesus, e daí ele saiu de mim. Mas eu entrei numa vida assim, eu entrei num buraco que eu não conseguia sair.
Mas eu tava contigo, eu continuava indo na igreja, gente. Mesmo pecando, eu continuava indo na igreja. Eu falava pra Deus: Senhor, eu não consigo parar de pecar, mas eu não vou te largar, eu não vou te largar. E o meu marido, eu já nem pensava mais nele, eu não queria saber mais dele. Ele tava lá namorando, feliz da vida, eu não queria saber dele. E eu continuei firme na igreja. Aí, gente, por incrível que pareça, mesmo eu em pecado, Deus fez a obra, Deus foi fiel na minha vida, mesmo eu em pecado. Porque eu queria parar, eu não queria, mas eu tava num buraco, eu não conseguia sair de lá. Até que em junho eu decidi, junho de 2022, do ano passado, eu decidi que eu não iria mais me envolver com ninguém, que eu não queria mais. E um pouco antes disso, o último menino que eu me envolvi era um menino da igreja. A gente ficou pouco, não chegou a dar um mês ficando, a gente se envolveu sexualmente, né? Ele também era do mundo antes. E eu lembro que eu falei pra ele que eu não queria mais me envolver com ele. E ele sempre falava pra mim: eu acho que tu tem que voltar pro teu marido. Aí eu falei: então vamos orar por isso? Vamos ver o que Deus fala? Porque eu não oro mais pelo Daniel. Se Deus quiser restaurar, ele restaura. Se não, lá na frente, eu espero que Deus me dê um novo marido. Era por isso que eu orava, era isso que eu queria. Eu queria um novo marido, eu não queria mais o Daniel. E nisso, não deu uma semana de oração. Ele veio pra mim e falou: Vera, eu tive um sonho. Eu falei: que sonho? Ele disse: no sonho, Deus mandava eu te deixar ir embora. Eu falei: então, a gente entendeu o que é. Em julho, isso foi em junho, tá? Eu não me envolvi mais com ninguém, tava decidida a não me envolver mais com ninguém, a viver uma vida correta. E assim eu tava fazendo, eu tava indo na igreja, tava levando uma vida correta. Em 11 de julho de 2022, foi quando eu encontrei meu ex-marido, de novo. Eu acho muito engraçado, vou falar pra vocês, que uma semana antes desse encontro, eu tive um sonho que o Daniel invadia a casa da minha mãe com um carro antigo que a gente tinha. E aquele carro tava cheio de roupa dele, cheio de coisas dele. E ele invadia a casa da minha mãe. E eu olhava pra ele e falava: o que é isso? E ele olhou pra mim e falou: Veri, dessa vez eu vim pra ficar. Esse sonho foi de terça pra quarta. Quarta-feira eu não fui na faculdade e fui pro culto à noite. Durante o culto, eu senti muito arrepio, eu senti muito a presença. Eu não sei se não era a presença de Deus, porque a presença de Jesus eu já sentia dar uma paz muito grande, mas eu sentia que tinha algo muito bom perto de mim. E eu continuei louvando e clamando, e eu sentia que aquilo ali estava perto de mim. No final do culto, o pastor pediu para falar comigo, eu fui falar com o pastor, ele falou: Veri, durante a oração, eu vi um anjo se aproximando de ti. E esse anjo te entregava um presente. E esse presente era a tua família restaurada. E essa restauração vai se dar por causa dos teus filhos. Eu lembro que eu fiquei tão impactada com isso, porque foi a primeira profecia que eu recebi na vida. Eu via os testemunhos de diversas restaurações de casamento, de pessoas que recebiam profecias, e eu pensava: gente, por que isso não acontece comigo? Eu vou na igreja e ninguém me diz nada. Eu nunca tinha recebido, foi a minha primeira.
Só que isso foi a confirmação do meu sonho, porque de terça para quarta eu tive o sonho do Daniel entrando na minha casa e dizendo que dessa vez eu voltei para ficar. E na quarta-feira à noite o pastor me deu essa revelação. E eu senti o anjo ali, eu senti que tinha alguém ali. Então eu vi realmente que foi de Deus aquilo. Na outra semana o Daniel me ligou querendo me encontrar, porque queria falar comigo sobre as crianças, que nós estávamos lutando na justiça pela guarda das crianças. Isso foi dia 11 de julho de 2022. E nessa conversa foi onde ele olhou para mim e falou que eu escutei em muitas testemunhos de restauração. Ele falou: Veri, eu não marquei esse almoço porque eu quero falar das crianças. Eu marquei esse almoço porque eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo parar de pensar em ti. No início eu achava que era a falta das crianças, que era a saudade das crianças, mas eu notava que mesmo nos finais de semana e nos dias da semana que eles estavam comigo, eu sentia esse vazio e essa saudade, e que era de ti. Eu só queria te dizer isso e te ver um pouco, porque eu tô com muita saudade. Gente, na hora eu comecei a chorar. Eu não sabia o que dizer, porque eu vi nitidamente a mão de Deus ali. Eu olhei pra ele e eu falei: mas tu tá namorando? Parece que tá tão feliz com essa tua namorada. No Instagram vi diversas fotos. Tu até botou o nome dela no teu Instagram e marcou, coisa que comigo tu nunca fez. E ele falou pra mim: eu não sei o que aconteceu comigo. Eu fiquei tão bobo. Nem eu entendo, porque eu não sou assim. Eu não sei o que aconteceu comigo, era só o que ele me falou. Esse dia a gente almoçou, a gente não falou mais nada, falamos somente sobre as crianças. Na outra semana ele quis me encontrar de novo para almoçar. Nós fomos. Aí foi onde ele falou que queria reatar o casamento. Eu tava vendo que Deus estava agindo ali, eu só não sabia se era da vontade de Deus. O momento, eu sabia que era sim da vontade de Deus pela profecia, né, que o pastor me deu, mas eu não sabia se era o momento certo. E eu fiquei orando, eu falava: Senhor, mesmo eu em pecado, mesmo eu errando, tu cumpriu a tua promessa, mas eu quero que o Senhor me entregue se realmente for da tua vontade, se realmente o Senhor quiser, e faça acontecer no tempo certo, meu Deus, por favor. E assim eu orava, gente, eu me intensifiquei tanto na oração. E foi onde ele falou pra mim que nem mesmo se eu não quisesse reatar o casamento, ele não iria mais ficar com aquela menina, porque ele não aguentava mais, ele não queria mais, ele não gostava dela, ele não sabia o que tinha acontecido, que tinha sido ele ficou meio abobado, mas que ele não queria mais, e mesmo se eu não quisesse estar com ele, ele iria terminar o relacionamento dele e ia ficar sozinho e se dedicar à vida para as crianças. E eu falei: então tá, então se tu quer reatar, nós reatamos, mas tu tem que terminar o teu relacionamento, né? E eu vi que ele abriu um sorriso muito grande e ele falou: não, eu vou fazer isso, não te preocupa, eu vou terminar o meu relacionamento. Eu só preciso de um tempo até início de agosto, porque eu comprei algumas coisas na empresa. E hoje em dia, qualquer coisa, não importa o tempo que tu tá com a pessoa, aquela pessoa tem direito às coisas que tu comprou também. Então eu preciso falar com a minha advogada, ver como é que eu vou fazer. Eu preciso fazer um termo para essa menina assinar, para que ela não venha ter direito a nada que eu comprei. Tudo bem, mas deixei nas mãos de Deus. Pensei: se ele quiser, ele vai fazer acontecer. E ele fez, gente. Final de agosto, início de setembro, ele terminou o namoro com essa menina.
A gente não tinha se envolvido sexualmente ainda. Eu falei pra ele que a gente só ia se envolver sexualmente o dia que ele estivesse completamente desligado daquela menina. E nós nos encontrávamos toda semana para almoçar. Uma vez na semana a gente almoçava juntos. Assim foi de julho e agosto, né? Em setembro nós reatamos, oficial. Ele já tinha preparado todo o nosso apartamento, que a gente tinha um apartamento pequenininho, que é o que a gente tá morando agora. Desde 2014, quando eu conheci ele já tinha esse apartamento, mas ele alugava, né? A gente nunca cogitou em morar aqui por ser muito pequeno e a gente tem 2 filhos, mas dessa vez ele arrumou todo o apartamento. O nosso apartamento tá aqui agora, eu tô mandando este áudio do apartamento. É pequenininho para nós 4, mas é aconchegante, é nosso lar. Eu sinto que Deus vem mudando, vem restaurando. E foi aí, gente, que o meu casamento foi restaurado. E dessa vez não por minha vontade, como da outra, mas pela vontade de Deus. Deus fez a obra. Eu sei que o meu deserto foi pequeno, não foi tão grande. E eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Porque eu vou dizer pra vocês que o pior não foi nem ficar afastado do Daniel, né? O pior foi ter caído. O pior foi ter ficado aquele tempo afastado de Deus. Doía tanto, era tão ruim. Hoje em dia, no meu casamento restaurado agora, desde setembro, né? Então vai fazer setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 7 meses que estamos juntos de novo, na nossa casinha, como um casal. Não moramos mais com a sogra, não moro mais com a minha mãe. Os nossos filhos estão tão felizes, tão alegres. A gente não briga mais. Eu não tenho mais... Eu tenho ciúme, sim. Eu tenho desconfiança, sim. Mas eu tomei uma decisão que, se Deus restaurou, foi porque era o momento e que Ele vai me dar forças para mim seguir lutando. Porque muita gente acha, e eu também achava, que quando chega a restauração, tá tudo ótimo, maravilhoso. Mas não é bem assim, gente. Eu vejo muitas vezes o inimigo tentando desvirtuar ele. Às vezes deixam ele um pouco agressivo pra gente brigar. Ele continua um homem frio. E eu noto que agora, com o nosso casamento restaurado, é um momento maior ainda pra mim lutar, para que tudo se permaneça da forma com que tem que ser. Eu oro todos os dias. Eu tô começando a orar nas madrugadas para a restauração genuína dele. O meu casamento foi restaurado, mas o meu marido ainda não vai na igreja. Ele vai na igreja sim, mas na Universal. Mas ele ainda não teve um encontro com Deus, ele ainda não teve batismo com o Espírito Santo, ele não tem sede de Deus, ele não lê a Bíblia. Então, enquanto eu não tiver o meu marido completamente restaurado em Cristo Jesus, um homem apaixonado por Cristo, eu só vou parar o dia, e nem vou parar ainda, mas eu só vou me dar por satisfeita o dia que o meu marido amar muito mais a Deus do que a mim. O dia que eu ver essa obra se cumprir em minha vida, aí sim eu vou ter a certeza de que Deus fez a obra por completo, porque a restauração da minha família, do meu casamento, foi só uma parte. Agora eu vou dizer para vocês que vem a parte mais difícil, que é lutar pela alma dele, pela vida, pela restauração dele. E não tá sendo fácil, gente, não é fácil, é difícil. Eu noto sim a sinceridade dele, o esforço dele, a vontade de estar em família, mas eu noto o inimigo do outro lado fazendo de tudo para tirar ele de novo, porque o inimigo sabe que ele estando fora da família é mais fácil de ter a alma dele.
Então agora eu tô lutando dentro de casa pela conversão do meu marido, porque a restauração Deus já me deu, Deus é fiel e justo e dá. Eu acredito muito no que as meninas falam da entrega, né? Eu acredito que eu entreguei nas mãos de Deus quando eu cansei, né? Quando eu cansei, eu entreguei realmente, falei, meu Deus, eu não consigo mais, eu largo em tuas mãos. Neste momento eu acho que sem perceber, eu entreguei nas mãos de Deus. E foi onde Deus começou a fazer. Eu achei que ia demorar. Eu achei que a minha restauração de casamento ia demorar muito. Eu achei que ele ia se envolver com essa menina. E que ele ia, quando vier, até casar. E que lá na frente, quando a gente tivesse, sei lá quantos anos, a gente iria voltar de novo. Eu juro que eu pensei que ia acontecer isso, gente. Essa restauração rápida me surpreendeu. Mas hoje eu vejo que Deus fez isso para nos tirar do mundo, tanto eu quanto o Daniel. Mas agora é a parte mais difícil, é onde eu permaneço firme em Cristo, permaneço firme em Jesus, orando todos os dias. Eu já queria ter mandado esse áudio em janeiro, e nesses últimos dias Deus tem me incomodado bastante. Eu peguei e mandei. Peguei e fiz hoje. Gente, eu vou deixar o meu contato com a irmã, que eu vou enviar o áudio para ela. Quem quiser falar comigo, quem quiser conversar, é só entrar em contato comigo, tá? Eu vou responder todo mundo que quiser saber. Se quiserem oração junto, a gente pode orar. Esse é o meu testemunho. Eu digo para vocês, não desistam, sigam firme. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E não façam o mesmo erro que eu. Não caiam em tentação. Não se envolvam com outras pessoas. Não façam isso. Porque Deus, Ele não pode compactuar com o pecado. Então, por mais que Ele esteja lutando junto com vocês vão ter a ausência dEle por um tempo. E é horrível sentir a ausência de Deus e parece que o pecado vai te prendendo, tu não consegue sair. Eu demorei para sair, imagina, eu caí em tentação, eu caí em pecado em fevereiro de 2021. Só ali por junho que eu consegui sair daquele lamaçal que eu tava. Então, gente, tendo se manter firme, tenta não cair em tentação, não cair em pecado. Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês dizer diversas vezes, para quem acha que um divórcio separa um casamento, não separa, gente. Diversas vezes, quando meu marido mantinha relação com a outra menina, eu sentia no meu corpo. Eu tinha sonhos. Eu acordava tendo a sensação que eu recém tinha tido relação. E eu sabia que ele estava tendo relação com outra menina porque era o sonho que eu tinha. Eu acordava desse jeito e eu notava que o fato dele estar se envolvendo com outra pessoa atingia a minha carne. Então hoje eu vejo que a ligação de um casal é muito maior do que apenas um papel de divórcio. Por isso que eu digo, gente, luta pela restauração até que Deus restaure, ou até que Ele chegue pessoalmente e fale para vocês, eu não vou restaurar, é outra pessoa, ou eu quero vocês sozinhos. Mas enquanto Deus não revelar isso, lutem pelo casamento de vocês, lutem pela restauração, porque o casamento é espiritual. Tá bom? Que todos fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós e que a gente permaneça firmes em Deus. Eu permaneço orando todos os dias. Muitas vezes eu sinto Deus comigo, muitas vezes eu já me sinto, às vezes eu não sinto tanto, mas mesmo assim eu não deixo de orar. E esse é o segredo, é a oração diária. E a oração nas madrugadas. Muito eu fiz a oração da cerca de espinhos. E não cessar, a gente não pode, quando chegar a restauração, não podemos nos acomodar, é aí que a gente tem que orar mais. Fiquem todos com Deus, na paz de Cristo, grande beijo.